Muito boa noite, irmãos. Tudo bem com os irmãos? Louvamos a Deus pela vida dos irmãos, né? Estou muito feliz de retornar nesta quarta-feira na sua casa, ou seja, transmitindo a palavra do Senhor, o estudo do Senhor. Vamos continuar, meus irmãos, orando pela nossa igreja. Vamos continuar orando pelo nosso bairro. Tem sido um pedido permanente. Eu creio que os irmãos têm reparado isso, né? Que nós temos feito esses pedidos permanentes. Gostaria também que os irmãos continuassem orando pelo Gustavo, pela sua recuperação. Na sexta-feira, ele irá fazer um exame lá em São Vicente de Paula. Eu gostaria que os irmãos estivessem orando para que o médico nos dê notícias boas referente à vida do Gustavo. Também, irmãos, eu gostaria de fazer um pedido de oração aos irmãos pelo pastor João Bueno. Pastor João Bueno é pastor da Igreja Batista da Posse e ele vai fazer uma cirurgia no dia 21 de julho, na próxima terça-feira. Eu gostaria então que os irmãos orassem por ele. Eu conversei com ele ontem e ele então me deu uma informação da sua cirurgia. Irmão pastor João Bueno, ele tem 80 anos, irmãos. Vamos orar pela vida dele, pela sua família e também pela sua igreja. Mas também eu quero mais uma vez reforçar o meu pedido pela irmã Eudes, né? Eu gostaria que os irmãos orassem por ela, que Deus possa ajudá-la lá no local onde ela está, e orasse também pelo irmão do pastor Palinha, que Deus possa ajudá-lo também. Ele mora na cidade do Rio de Janeiro. Então, nas suas orações, os irmãos lembrem então desses irmãos, mas também orando pelos pastores da igreja, agradecendo a Deus pela vida deles e que Deus possa nos ajudar. Irmãos, eu e o pastor Palinha precisamos muito das orações da igreja. Eu gostaria que os irmãos nos ajudassem nesse sentido. Também essa semana fez aniversário a Maria Eduarda. Então eu quero transmitir aqui, em nome da igreja, os parabéns mais uma vez. Fiz isso por telefone, mas agora ao vivo gostaria de dizê-la que eu estou muito feliz em tê-la como participante da nossa igreja, juntamente com as outras crianças. Mais um ano de vida. Louvamos a Deus então por ela. No próximo domingo, irmãos, nós teremos a lição de número 3, oração como refúgio. O autor desta lição é o pastor Gelson Gonçalves Sardinha. Ele é pastor da Primeira Igreja Batista no Mutondo, na cidade de São Gonçalo. Gostaria que os irmãos estivessem orando antecipadamente, porque com certeza Deus vai falar aos nossos corações, oração como refúgio. É um estudo muito interessante, um estudo que realmente vale a pena, meus irmãos, nós participarmos. Também eu quero dizer aos irmãos que hoje nós estamos lançando uma série de estudos sobre adoração. E eu vou fazer a primeira parte hoje, quarta-feira, e vou continuar então no domingo à noite. E eu gostaria que os irmãos estivessem orando ao Senhor. Adoração e o templo é o título do estudo dessas duas etapas, começando hoje e terminando então no próximo domingo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e daqui a pouco a gente volta.
desta noite que estamos iniciando, irmãos, fala sobre adoração e o templo. Eu gostaria que os irmãos gravassem, então, esta frase, essa mensagem. A adoração e o templo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 18, verso 20. E diz assim a palavra de Deus: por onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali estou no meio deles. Também Efésios capítulo 5, verso de número 19, diz assim: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração. Mas Colossenses capítulo 3, verso de número 16, diz assim: a palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria, ensinai e aconselhai uns aos outros, com salmos, com hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Então, irmãos, o nosso estudo, ele se inicia fazendo essas 3 referências bíblicas. Mateus 18, 20, Efésios capítulo 5, verso 19 e Colossenses capítulo 3, verso 16. Mas eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos em que o texto de Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Então, irmãos, esta palavra ela é de uma forma abundante. Ricamente em vós, em toda a sabedoria, ensinai e aconselhai. Mas aconselhar de que forma? De uma forma, biblicamente, até diferente. Aconselhai uns aos outros com salmos, com hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Então, esses louvores, esses cânticos, com certeza, meus irmãos, nós temos que fazer isto louvando a Deus com gratidão no coração. Aliás, tudo que nós viemos a fazer, temos que fazer com gratidão ao Senhor. Não é verdade? Eu entendo, meus irmãos, que isso é muito importante para nós neste tempo. Agora, como introdução, nós podemos pensar da seguinte forma: o culto a Deus, pessoal ou coletivo, é a expressão mais elevada da fé e devoção cristã. É supremo tanto em privilégios quanto em dever. Então nós entendemos que o culto a Deus, ele é pessoal. Em qualquer lugar que nós estivermos, meus irmãos, nós podemos adorar a Deus. Podemos adorar a Deus na nossa casa, nos mais diversos cômodos, independente do tamanho da sua casa, da sua residência. Importa que você, em algum momento, você esteja, de fato, adorando ao Senhor. Também, nós temos o culto coletivo. Esse culto coletivo é quando reunimos em grupos, para louvor e adoração ao nosso Deus. Hoje, nesse tempo, nós não podemos fazer cultos coletivos. Então, nós estamos nos nossos lares, mas sempre em contrição, sempre buscando a presença do Senhor, mas nas mais elevada fé e na devoção cristã. Podemos, então, adorar a Deus em qualquer lugar, a qualquer tempo. Deus está presente, querendo sempre adoradores. Vocês não sabiam disso? Deus quer sempre adoradores. Ora, quem não está preparado para adorar a Deus, nós entendemos que Deus não vai receber a sua adoração porque ele não se preparou para tal. Então, como nos preparar? De que forma? Com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em nosso coração. Então nós entendemos, meus irmãos, que nós precisamos pensar
exatamente nesta forma, como em um lugar que nós devemos então adorar a Deus. Mas, sabendo, irmãos, onde há adoradores, Deus está sempre presente, querendo sempre adoradores, como eu já falei, ou seja, pessoas comprometidas com a palavra de Deus. Onde há adoradores, há pessoas comprometidas com a palavra de Deus. Então, para cultuarmos ao nosso Deus, nós temos que estar com o nosso coração devidamente preparado, alegre, demonstrando com toda a nossa gratidão a Deus. Então, um dos fatores importantes da adoração é a alegria. A alegria do Senhor, a nossa força é. Então, nós cantamos, meus irmãos, com o nosso coração. Então, realmente, Ele nos dá essa força, essa disposição para nós louvá-lo e bendizer, então, ao seu santo nome. Então, o que significa, pastor, adoração? Nós temos várias definições sobre a oração, mas nós precisamos pensar que a adoração é um culto. Como já disse, ou individualmente, ou em casa, ou no templo, coletivamente, a adoração é um culto. Adoração, irmãos, é honra. É honra. Adoração é reverência. É homenagem prestada ao poder superior, obviamente, ao nosso Deus. Então nós vamos pensar, meus irmãos, nessa reverência. Nós não podemos fazer um culto como o mundo faz, como aqueles que praticam o carnaval, aqueles que estão envolvidos no carnaval. Meus irmãos, aquela alegria ou aquelas alegrias, elas são passageiras, com certeza. Mas o crente não. O crente presta um serviço de adoração ao nosso querido Deus. Então, na Bíblia, irmãos, há 4 etapas de desenvolvimento de adoração a Deus. E eu quero trabalhar com os irmãos essas 4 formas de oferecer, então, ao Senhor esse desenvolvimento de adoração a Deus. Então, em primeiro lugar, eu quero destacar os patriarcas. Eles adoravam construindo altares e oferecendo sacrifícios. Veja o que diz então Gênesis capítulo 12, verso de número 7. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei esta terra da tua descendência. E Abraão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Gênesis capítulo 12, verso 7. No capítulo 12, verso 8, diz assim: dali continuou até o monte do oriente de Betel, onde armou a sua tenda, ficando, em Betel, e ao ocidente e aí ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou então ao seu nome. Mas Gênesis capítulo 13, verso 4, diz assim: até o lugar do altar em que havia feito, e ali Abrão invocou o nome do Senhor. Então essa é a nossa palavra no sentido dos patriarcas. Eles adoravam construindo altares e oferecendo sacrifícios. Adoração no tabernáculo. O que era um tabernáculo, irmãos? O tabernáculo era uma grande barraca. E no templo, como um sistema complexo de sacrifícios. Na época do tabernáculo, o povo caminhava no deserto. E o tabernáculo também. O tabernáculo era um lugar santo. O povo respeitava, sabia que Deus estava ali, e Deus então, ali naquele momento, ele falava então a Moisés. Hoje nós temos os templos para adorar ao Senhor.
quando fazemos um trabalho de evangelização, nós saímos às ruas ou nas casas e nós transformamos aquele lugar no local de adoração. Os irmãos que participaram do projeto Vida 2019 tiveram a oportunidade, na parte da manhã, em participarem de 7 momentos em que o grupo parou para adorar ao Senhor de uma forma cantada e também de uma forma em que alguns pastores tiveram a oportunidade de pregar. Então, aquela parada, aquele momento, se transformou, num lugar de adoração a Deus. Então, irmãos, em qualquer lugar que nós estivermos, nós estaremos adorando a Deus, adorando ao Senhor, meus irmãos, com toda a nossa disposição. Mas falemos também sobre a adoração nas sinagogas. Começou durante o cativeiro, casa de oração dos judeus, que começou a existir durante o cativeiro. As sinagogas se espalharam pelo mundo todo. Nela, crianças e adultos adoravam a Deus, oravam e estudavam as Escrituras. Mas eu quero pensar com os irmãos o que resiste Paulo no Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 13. E então Paulo e seus companheiros navegavam de Pafos e chegaram a Perge, na Panfilha. João, porém, separando-se deles, voltou a Jerusalém. E o verso de número 14, do mesmo texto, Atos 13, diz: Mas eles, passando além de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, entraram na sinagoga no dia de sábado e sentaram-se. Então os irmãos entendem que ali eles adoravam então ao nosso Deus. Faço lembrar aos irmãos que numa conferência de pastores num outro país, não aqui no Brasil, eu já contei essa experiência aos irmãos, que os pastores começaram a contar as suas experiências, o que acontecia no seu país, especialmente na sua cidade. E alguns pastores diziam o seguinte: olha, aqui na minha igreja tem 500 membros, um templo grande. A outro dizia: olha, a minha igreja tem 3.000 membros. A outra, outro pastor dando a sua experiência: olha, a minha igreja tem 5.000 membros. E aí, um determinado pastor, numa região da África, foi dada a oportunidade para ele dar o seu testemunho. E ele disse então que ele conseguia reunir numa tenda mais de 20.000 pessoas. E aí, queridos, um pastor então levantou, pediu a palavra e disse assim: mas como você consegue reunir esse povo todo? Muito simples. Nós não temos bancos, nós não temos cadeiras, nós não temos ar-condicionado, nós reunimos numa tenda, mas todos, na verdade, sentados ao chão. Então, irmãos, nós devemos dar graças ao nosso Deus pela oportunidade que Ele tem nos concedido de nós termos um lugar confortável, enquanto muitos países da África estão, evidentemente, sem até lugar para sentar e para adorar a Deus de uma forma confortável. Mas eu quero, então, caminhar para o final dessa primeira parte, reportando, então, o verso de número 15. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhe: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação ao Senhor, falai. Então, irmãos, nós encerramos essa primeira parte do estudo para que venhamos a continuar no próximo domingo, na parte da noite, mas dizer aos irmãos da importância da adoração
e o templo. Então nós vamos orar ao nosso Deus e vamos encerrar o estudo desta primeira parte nesta hora. Ó Deus, nós louvamos ao teu santo nome, nós te agradecemos pelas bênçãos recebidas de ti. Obrigado, Senhor, pela oportunidade desta noite. Abençoe os teus servos. Ajude-os, ó Pai, os seus lares. Abençoe, Senhor, aqueles que estão enfermos, estão com dificuldade de saúde. Tome em tuas mãos. Muito obrigado, Senhor, pela primeira igreja batista em Fazendinha. Ajude-nos, ó Pai, e nos dê capacidade para que venhamos a cada dia reunirmos meus irmãos em qualquer lugar para adorar a Ti em espírito e em verdade. É a nossa oração que fazemos, ó Pai, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões. Aviões sem seus pilotos voam para a destruição. As cidades estão desertas, sua agitação parou. Sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. A multidão subindo, ouço coros celestiais, todo o céu está se abrindo no bem-vindo sem igual, como o som de muitas águas nós ouvimos